Oi, pessoal. Então vamos gravar uma videoaula para vocês, introdutória, para a gente iniciar o nosso semestre, tá? Essas aulas serão complementares às aulas práticas, para que todo mundo tenha a oportunidade de ver as discussões que foram feitas com algumas duplas serem compartilhadas por todo mundo, que eu acho que isso é interessante, até porque a gente tem um ambulatório pequeno, com poucos professores na matéria, então não dá para dar uma atenção especial para cada um de vocês. A atenção que vocês merecem, na verdade. Bom, é o seguinte, nesse vídeo introdutório, quero falar de uma coisa que eu gosto bastante, tá? Seguinte, esse aqui, vamos chamar esse aqui da pirâmide do método clínico. Método clínico. O que é um método clínico? Método clínico é um conjunto de habilidades, conhecimentos, técnicas que a gente se utiliza para levar o paciente que está mal e deixar ele bem, ok? Você pode dizer que para o método clínico é um conjunto de técnicas que a gente leva do paciente que está doente para que ele não esteja mais doente. Eu particularmente eu gosto dessa ideia de deixar ele mal e bem, porque não necessariamente as doenças são curáveis, né? Bom, mas tudo bem, tô viajando aqui. Bom, então o método clínico, então, seria, é, a rigor, a anamnese, ou como eu gosto de chamar, a entrevista clínica, e daqui a pouco eu vou dizer como é que eu gosto de separar uma coisa da outra, a entrevista clínica da anamnese. Aqui é o exame físico, e aqui é o exame complementar. Fica aqui na pontinha da pirâmide, aqui o exame físico está aqui, e aqui fica a anamnese. Por que eu desenho isso aqui numa pirâmide? Para dar pesos, tá? Então, assim, já tem alguns trabalhos que já mostram que se eu pegar, assim, 10 pacientes diferentes, 7 deles, eu vou chegar ao diagnóstico me utilizando basicamente de anamnese. 2, eu vou precisar adicionar o exame físico. E só um, eu vou acabar precisando de um exame complementar para eu dar o diagnóstico. Ok? Então, isso me diz que a anamnese, em comparação com os outros instrumentos do método clínico, é o instrumento mais importante. A entrevista clínica é um instrumento do método clínico que consegue mais informações úteis para chegar ao diagnóstico. E a gente tem uma visão um pouco diferente disso, porque a gente acredita que o diagnóstico ele é dependente dos exames complementares. Vocês sabem disso porque isso já deve acontecer com vocês. Às vezes, familiares, alguns pacientes chegam para você com um exame e falam assim: olha, dá uma olhada aqui no meu exame. E olhar o exame e interpretar o exame diz muito pouco se eu não tenho a história por trás do exame e os sinais de exame físico por trás do exame. O diagnóstico, ele não é feito daqui para cá, ok? Do exame complementar para a história. Não, não é, ok? O diagnóstico,
ele é um processo em que eu parto da história até o exame complementar, se necessário. E aí eu chego ao tão desejado diagnóstico. Ok? Bom, então tudo isso para dizer o seguinte: a entrevista clínica é a principal habilidade do método clínico. Pronto. Ponto. É. É. É a que vai te dar mais informações úteis, é a que vai te dar mais, melhor contexto do que está acontecendo. E aí não é estranho que muitas vezes, mesmo na prática, vocês veem que já nesses poucos grupos que já atenderam, vocês viram que a maior parte das vezes a informação mesmo vem da entrevista clínica. Poucos pacientes precisaram mesmo de exame físico para definir o diagnóstico. Não que não precise fazer o exame físico, né? Mas que o exame físico fosse determinante para o diagnóstico, ou o exame complementar fosse determinante para o diagnóstico. Por isso que. E aí, a entrevista. Tudo bem, a gente teve o primeiro tópico aqui. A entrevista clínica é o principal instrumento do método clínico para se chegar no diagnóstico. Ok? Por isso que ela ocupa uma área tão grande dessa pirâmide, né? E o exame complementar tem uma área tão pequena, e o exame físico tem uma área intermediária. Ao mesmo tempo, a entrevista clínica é talvez a habilidade, o tema, o tópico mais negligenciado na educação médica. E isso a gente consegue perceber, porque existe uma tendência de substituição da entrevista por exames complementares, porque eles estão cada vez mais eficazes na detecção de alguns problemas clínicos, da determinação de alguns diagnósticos. Então, eles acabam sendo substituídos. Tem uma tendência de se substituir a entrevista clínica, mas isso ela é, vamos dizer assim, impossível de ser substituída. Então, ela é muito negligenciada, inclusive na educação médica. E muitos acreditam ser uma habilidade menor. Eu vejo, por exemplo, muito aluno querendo ouvir sopro, preocupados em ouvir sopro, mas eles ainda não aprenderam, por exemplo, a ouvir o doente. Eles querem ouvir o sopro antes de ouvir o doente. E eu falo, olha, é mais importante ouvir o doente do que ouvir o sopro, certo? E é verdade, é mais importante ouvir o doente do que ouvir o sopro. Não que ouvir o sopro não seja importante, mas em comparação um com o outro, ouvir o doente é mais importante. Vocês vão entender conforme a gente for trabalhando os temas, tá? É... A entrevista clínica, ela tem um valor para o diagnóstico, como já foi comentado aqui, e ela tem também um valor terapêutico. Um valor terapêutico. No seguinte sentido, o diálogo clínico entre o médico e seu paciente tem o poder de deixar o paciente melhor. E é muito real isso. Muitos doentes estão muito ansiosos por causa da consulta, muito preocupados com o seu diagnóstico. E o simples fato de contar o que está acontecendo com eles para o seu médico e o seu médico ter uma audição atenta tem um valor terapêutico suficiente para ele já sair de lá. Entrou no consultório mal e saiu de lá melhor. Ok? Então não diminuam o valor da entrevista clínica em face do exame físico e do exame complementar. Ok? A entrevista clínica é o
principal instrumento do método clínico é o que vai dar mais dados relevantes para o meu diagnóstico. Ok? Valeu.